A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os meus irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Nós estamos aqui nesta manhã de sábado para cultuar ao nosso Deus. E eu te convido você também, neste momento, a oferecer o seu culto aí onde você se encontra, porque este é o momento do culto, é o momento que nós adoramos ao Senhor com tudo aquilo que temos e somos. Nós já ouvimos aí uma lição maravilhosa ministrada pelo nosso irmão William, uma lição que traz para nós mais ensinamentos da palavra de Deus, porque o Deus que nós servimos é o Deus que nos traz a paz. Te convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 55, nós vamos ler o versículo 7 até o versículo de número 9, a qual está registrado assim: em nome do Senhor Jesus. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Vou ler o versículo 11 também. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que o enviei. Vamos falar com o nosso Deus e pedir que o Espírito Santo venha falar conosco através desta palavra nesta manhã. Querido e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos o teu nome, nós engrandecemos o teu nome, porque nós entendemos que tu és Deus, o único, o soberano, a qual nós prestamos neste momento a nossa adoração, o nosso culto a Ti, Senhor. Eu peço a Ti que receba este culto como, ó Deus, um culto de glorificação ao Teu nome. Meu Deus, vai visitando, meu Deus, os nossos queridos irmãos que estão lá no seu lar, ali na sua casa, nesta manhã também Te adorando, ó Pai. Eu peço a Ti que o Senhor venha falar com cada um de nós, meu querido Pai Celestial, porque existe, meu Deus amado, algo neste dia, ó Deus, que nós precisamos ouvir, precisamos meditar, ó Pai, porque, ó Deus, Tu és soberano, o Deus que conhece a cada um de nós, conhece os nossos corações, ó Pai, e diante de Ti, Senhor Deus, está tudo patente, nu diante dos Teus olhos, Pai, nada se esconde de Ti, ó Pai. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Obrigado, Deus. Deve ser deixado. É o tema que nós escolhemos para estar falando com você nesta manhã de sábado. Deve ser deixado. Na verdade, nós estamos em uma caminhada. E esta caminhada, ela tem dois rumos. A palavra de Deus vai dizer para nós que o caminho, tem um caminho que leva ao céu, mas vai dizer também que tem um outro caminho que não leva ao céu. E se ele não leva ao céu, ele leva aonde? Então nós vamos ver na palavra de Deus o que Deus tem para nós nesta manhã. O que eu preciso deixar? O que você precisa deixar na sua vida? Muitas coisas nós, como almejamos o céu, almejamos
morar com o Senhor, almejamos habitar com o Senhor, nós precisamos deixar muitas coisas para trás, deixar aquilo que faz a nossa divisão, ou seja, a nossa separação do nosso Deus. A palavra do Senhor vai dizer para nós que as nossas iniquidades, ela faz a gente distanciar de Deus. Os nossos pecados, nossas falhas, ela faz a gente desviar do nosso Deus. Isaías 59 vai dizer para nós que a mão do Senhor, ela não está encolhida. Os ouvidos do Senhor não está gravado para não poder ouvir. Veja bem, meus queridos irmãos, a mão do Senhor não está encolhida. Mão encolhida não é para Deus. Deus não encolhe as suas mãos. As mãos de Deus, ela está estendida para abençoar a cada um de nós. Está estendida. Nós vemos aí o estudo da lição, que Deus é um Deus que abençoa as nossas vidas, mas o mal existe para tentar atrapalhar as nossas vidas. Nós observamos que desde lá do Éden, ou seja, desde lá do céu mesmo, quando Satanás, Lúcifer, ele se rebelou contra Deus, ou seja, ele pegou um rumo que não era o dele, ou seja, que não era para ser pego, e ele pegou. E o profeta Isaías, ele vai dizer para mim, para você, para a gente deixar o caminho que atrapalha, deixar aquilo que está sobre a nossa vida, que desagrada a Deus. E o profeta vai dizer o seguinte, algo assim que seres humanos não conhecem no outro, que é o pensamento. A gente peca por 3 caminhos: pensamento, atitude e palavras. 3 princípios, 3 caminhos existem para que o pecado surja na nossa vida. E Deus, aqui através do profeta, vai falar para nós sobre o pensamento. Eu não sei o que você pensa. Eu não sei o que você está pensando agora. Eu não sei se você já pensou em desistir da caminhada. Eu não sei se você já pensou em parar. Eu não sei, mas Deus sabe. E Deus está fazendo um convite para você. E esse convite, através da palavra de Deus, é que você deixe esse pensamento. Deixa estas atitudes e passe a pensar em Deus, a pensar nas coisas de Deus, naquilo que Deus tem para você e tem para mim. Passe a pensar nisto, porque Deus, ele tem coisas boas para nós. O pensamento de Deus são pensamentos bons para nós, são pensamentos de livrar a gente do mal, são pensamentos de nos conduzir ao reino celestial. Estes são os pensamentos de Deus. Deus, ele é compassivo. Deus, ele é misericordioso. O profeta vai dizer para mim e para você: deixe os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Ou seja, deixe aquele pensamento que você estava pensando, aquele pensamento de desistência, aquele pensamento de desânimo, deixe esse pensamento para lá. Mas sim, pensa que existe um Deus. Pensa que existe um Deus que pode te livrar. Pensa que existe um Deus que pode te abençoar.
Mas esse Deus que vai te abençoar e que sempre quer te abençoar é aquele Deus que manda a gente deixar as coisas ruins para lá, os pensamentos ruins para lá. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, se você quiser acompanhar comigo aí na sua Bíblia, a partir do versículo 17, veja bem o que o apóstolo Paulo vai dizer para mim e para você também. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade dos seus sentidos. Veja bem, o versículo 18: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Veja bem, Paulo ele está dizendo para mim, para você, que nós devemos entender isto, que o nosso coração, como diz Jeremias também, que é enganoso. Eu não penso assim, eu não vejo assim, muitas vezes, mas a palavra de Deus leva a gente a nos conduzir a um caminho reto, um caminho que leva a verdade. Jesus disse isso, João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E Paulo vai dizendo assim para nós, ele testifica no Senhor, para que não andamos mais como anda também os outros gentios, os pensamentos errôneos, os pensamentos contrários. Aí o versículo 18 diz: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Veja bem, se entregaram à dissolução. Meu irmão, quantas vezes a palavra de Deus alerta nós a não desistir, a prosseguirmos para encontrar com Jesus Cristo, encontrar com o Senhor. Paulo diz que, versículo 20 aqui do capítulo 4 de Efésios: mas vós não aprendeste assim como a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça. Olha, então Paulo está dizendo o seguinte, que a nossa vida, ela deve ser mudada, a maneira da gente ver as coisas, a maneira da gente agir ou reagir. Paulo está dizendo o seguinte, que a gente precisamos revestir do novo homem. É isso que Deus veio fazer na nossa vida, através de Jesus Cristo, garantir a nós uma nova vida, uma vida mudada, uma vida transformada, pensamentos novos, pensamentos de vitória, pensamentos de bênção, pensamento em que, ainda que o mal queira nos afligir, esse mal vai desaparecer. Esse mal, ele não vai prevalecer sobre a nossa vida. Esse mal, ele vai sair e nós vamos ter a vitória. Louvado seja Deus. Paulo ainda prossegue aqui na sua epístola aos Efésios, na sua carta: pelo que deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha só. Então, o que Paulo fala? Para deixar a mentira. Eu não sei se nesta semana você mentiu, ou omitiu algumas verdades, eu não sei, mas se você por acaso deixou de falar a verdade, se você deixou de agir com verdade, pense nisso. Paulo está aconselhando aqui para a gente deixar para lá, falar o que é correto, falar o que é certo ao nosso irmão, ao nosso semelhante, ao nosso próximo,
falar aquilo que agrada a Deus em primeiro lugar, porque se agrada a Deus, isso é importante. Muitas vezes a revolta, a tristeza, a angústia, muitas vezes a raiva, isso não leva a nada, ou seja, leva à destruição, leva à ruína, leva à piora. Paulo vai dizer para nós: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Veja bem, a ira, ela existe, a raiva, ela existe, mas Paulo está dizendo assim: ó, ireis, mas não pequeis, e nem se põe o sol sobre a vossa ira. O que Paulo está dizendo para nós? Aquilo que eu preciso deixar hoje, agora, não é para depois, não é amanhã eu vou pensar, não, hoje eu tenho que resolver isso. Hoje eu tenho que deixar a mágoa, hoje eu tenho que deixar aquela revolta, aquilo que o meu irmão, a minha irmã, o meu amigo, ou seja, quem for, me fez esse mal, eu tenho que deixar para lá, perdoar, esquecer disso e avançar. Jesus vai dizer isso para nós. Jesus diz que aquele que não consegue perdoar ao seu irmão, o Pai também não vai perdoar, o nosso Deus não vai perdoar. Veja bem, aí diz o texto, continuando aí no texto aqui, o versículo 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiver necessidade. Olha só, aquele que furtava, não furte mais, aquele que enganava, não engane mais, aquele que falava algo que indevido, não fale mais. Olha, irmãos, é isso que a palavra de Deus nos instrui, né? Ainda Paulo, prosseguindo aqui, diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Veja bem, isso é deixar o que não serve, deixar aquilo que não agrada a Deus. Isto é construção. Paulo está dizendo isso para nós. É edificar, é crescer, é avançar na vida. Capítulo 4, muito citado pela maioria dos pregadores, capítulo 4 de Provérbios, versículo 18. O justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até um dia ser perfeito. Veja bem, nós não chegamos ainda à perfeição, mas no dia a dia nós temos que ir deixando muitas coisas para trás, muitas coisas que desagradam a Deus, deixando para trás. O escritor aos Hebreus vai dizer para nós o seguinte: portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Glória a Deus. Corramos com perseverança, ou seja, sem desanimar, sem desistir desta caminhada. O escritor vai dizer o seguinte, que é correr. De fato, nós estamos vivendo uma época em que o mal, cada dia mais, ele está se alastrando sobre a face da terra. Cada dia. A maldade, ela está assim, instalada em muitos corações. Mas o escritor aos Hebreus vai dizer para nós que nós temos muitas testemunhas, e principalmente o Espírito Santo, que Ele é a maior testemunha nossa. Ele está vendo tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu penso, toda aquela palavra que eu falo. Ele está vendo, Ele está contemplando tudo. E Paulo, meus queridos irmãos, ele vai dizer para a gente: não entristeçais o Espírito Santo de Deus.
no qual estáis selados para o dia da redenção. Aleluias! O Espírito Santo de Deus tem um trabalho tremendo com você e conosco. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo, porque o Espírito Santo hoje ele intercede por você. O Espírito Santo hoje ele está te ajudando, está nos ajudando, mas naquele dia ele não vai ajudar mais. No dia do juízo, no dia em que Cristo voltar, o Espírito Santo não vai mais te ajudar e não nos ajudar. O Espírito Santo vai agora nos acusar. Se fizemos o bem, se nós praticamos a justiça, Ele vai nos absorver, vai nos absolver. Se nós não praticamos a justiça, se nós não procuramos deixar a maldade de lado, como Paulo vai dizer para nós, versículo 31, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirado de entre vós. Olha só o conselho de Paulo. Amargura. Quantas pessoas vivem amargurada? Quantas pessoas vivem questionando Deus? Porque Deus permite isso, a lição que estudamos. Porque Deus permite aquilo. Veja bem, foi citado na lição também Jó. Jó, ele compreendeu o seu sofrimento. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o Senhor, aleluias. Então, meu irmão, minha irmã, deixa para lá a amargura, deixa a ira, deixa a cólera, deixa a gritaria, deixa a blasfêmia, a malícia. Paulo está dizendo, seja tirado de entre vós, do meio de vocês. Então essa deixa para lá, é isso daí que a palavra de Deus nos orienta, que eu devo deixar, você deve deixar. Aí Paulo dá um conselho agora, finalizando, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Glória a Deus, aleluias. Pedro, no capítulo 2, 1 Pedro, versículo 11, Pedro vai dizer o seguinte: amados, peço-vos como a peregrinos e forrasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. Então o apóstolo Pedro está dizendo para a gente o seguinte, que nós estamos de passagem neste mundo. Peregrino é passageiro, peregrino é algo que passa. Nós estamos de passagem neste mundo. Nós somos como forrasteiros neste mundo. Pedro aconselha para a gente abster das concupiscências da carne. Abster é deixar para lá, eliminar o mal, eliminar aquilo que distancia o ser humano de Deus. Eliminar. E a palavra de Deus vai trazendo para nós algumas advertências. Capítulo 15 de João, no Evangelho, diz assim: se eu não tivesse vindo, nem lhes tivesse falado, não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa do seu pecado. Veja bem, então a palavra de Deus, ela tem falado conosco, a palavra de Deus tem falado com você, e eu creio que ela está falando com você nesta manhã. Jesus, ele disse: se eu não tivesse vindo, e nem tivesse falado, não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa. Veja bem o que o texto bíblico fala para nós. Foi registrado por João, mas essa fala é do Senhor Jesus Cristo. Se Jesus não tivesse vindo, não tivesse falado, não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa.
Então nós observamos, meus irmãos, que o Senhor tem falado desde o princípio. Deus tem falado desde o início da criação. E Deus, Ele continua falando conosco. Aleluias. Romanos 1, versículo 20, Paulo diz assim: pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem, e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, que eles são indesculpáveis. Paulo está dizendo o seguinte: não tem desculpa. Naquele dia, na volta de Jesus Cristo, se eu não procurei deixar as coisas que desagradam a Deus, se eu não procurei deixar para lá a mentira, a ira, enfim, tudo aquilo que o inimigo tentou, se eu não deixei para lá, o inimigo ele é astuto, meus queridos. Temos que deixar as coisas do mal para lá. Romanos 1:20, Paulo está dizendo isto. Nós não seremos indesculpáveis. Não seremos indesculpáveis. Nós vamos fazer mais uma leitura ainda em Romanos, no capítulo 12, e o versículo, aliás, capítulo 6 e versículo 12. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. E nem apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento da iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento da justiça. Glória a Deus. Então, devo deixar o pecado, devo deixar aquilo que distancia de Deus, devo deixar a mentira, devo deixar a calúnia, devo deixar a maledicência, devo deixar os maus pensamentos, devo deixar tudo aquilo que faz com que afastemos de Deus. Devo deixar tudo aquilo e andar conforme a vontade de Deus. Diz o versículo 9 do capítulo 55 de Isaías: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Glória a Deus. E eu creio, meus queridos, que Deus tem pensamentos bons nesse dia para você. Entra no pensamento de Deus, entra na orientação de Deus, porque com certeza Deus vai te abençoar. Deus vai te dar a você a vitória para a sua vida. Deus não vai deixar você frustrado, mas sim, Ele vai te abençoar. Analise nesta manhã, pense aí, se você nesta semana passou uma semana atribulado, se você passou uma semana pensando mal, se você passou uma semana até pensando em desistir da caminhada, não desista, não desista. A Escritura dos Hebreus fala para a gente olhar para Jesus. Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Jesus é aquele que guia os nossos passos, a nossa vida. Jesus está conosco, Ele está com você aí ao seu lado. Ele garantiu para nós: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, Ele está conosco. Já foi citado João 16 hoje, nosso irmão William citou, quando Jesus, ali no versículo 33, em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, meu irmão, minha irmã, não desista da caminhada, não desista, mas aquilo que você precisa deixar, deixe para lá e siga Jesus, ande com Jesus, caminhe com Jesus, trabalhe com Jesus, durma com Jesus,
levante com Jesus, alimente com Jesus, tudo com Jesus. Você será um grande vencedor. Você será um grande privilegiado. Louvado seja Deus. É isso que a palavra de Deus nos garante neste dia, tem falado conosco. Nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus. Nós vamos entregar nas mãos do Senhor a sua vida. E pense nisso, pense no reino celestial. Pense que Jesus volta brevemente. E tudo isso, todo sofrimento, tudo aquilo que você está sentindo, tudo aquilo que você está passando, seja qual for a situação, seja qual for o problema, pense, siga Jesus. Vale a pena. Não vale a pena desistir, mas deixar as coisas que desagradam a Deus vale a pena. Vale a pena olhar para frente, olhar para Jesus, confiar nele, porque ele é o que vai abençoar as nossas vidas. A palavra do Senhor nos garante que nós deixar as coisas ruins para lá, aquilo que nos cercam para atrapalhar a nossa vida, e confiar no Senhor Jesus Cristo, tudo Ele vai fazer por nós. Vamos falar com Deus. Querido e eterno Pai, majestoso Deus, Criador dos céus e da terra, nesta manhã a Tua palavra tem falado com cada um de nós. Nesta manhã a Tua palavra tem falado para a gente deixar, ó Deus, os pensamentos ruins, meu Deus, as nossas palavras ruins, as nossas atitudes ruins, tudo aquilo que nos distancia do Senhor. Pai, ajuda-nos, Pai. Ajuda, meu Deus, aquele irmão que nessa semana passou uma semana atribulada, passou uma semana cheio de problemas. Pai, ajuda ele, Senhor. Meu Deus, que ele possa deixar algumas coisas que ele falou ou pensou, ou alguma atitude, talvez, não sei. Meu Deus, que ele possa neste momento, Senhor, após essa palavra, esta mensagem, meu Deus, refletir e dizer assim: eu deixo tudo isso para lá. Que na próxima semana ele possa, ó Pai, ter pensamentos diferentes, pensamentos de paz, pensamentos de alegria, pensamentos de vitória, porque é isso que o Senhor tem para nós, pensamento de paz. Senhor nosso Deus, mesmo vivendo em um mundo conturbado, cheio de tantas tribulações, cheio de tantos problemas, tantas enfermidades, meu Deus, muitas vezes o homem, o ser humano não entende mais o outro, mas Pai, diante de tudo isto, Pai, nós precisamos aproximar de Ti. Meu Deus, ajuda o Teu filho, ajuda os Teus servos, Senhor, para que eles possam aproximar cada dia mais de Ti, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, meu Deus, que o pecado não venha dominar a vida desse irmão, mas que ele possa, Pai, fazer aquilo que Te agrada, obedecer a Tua palavra, Senhor, convertendo ao Senhor, seguindo a Tua palavra, a Tua orientação, meu Deus, porque Tu és o Deus da misericórdia. Pai, entra ali naquele hospital onde está aquele doente, meu Deus, está na UTI, ou seja, no leito, onde estiver, Pai. Aquele que, porventura, foi desenganado pelo médico, Senhor, visita ali, Pai, faz um milagre acontecer. Meu Deus, também, ó Deus, nesse dia, ó Pai querido, alguém está viajando, correndo risco de acidente, Pai, livra ele. Eu te peço também aos profissionais de saúde, meu Deus, eu oro também pelo nosso país, eu oro pelos nossos governantes, Pai, que governam esse país, Pai. Ó Deus, vai tocando no coração deles, meu Pai. Eu oro por todas as autoridades, eu oro, meu Deus, pela igreja do Senhor, eu oro pela reforma da igreja aqui em Adamantina. Ó Deus, eu oro por aquele que ofertou, eu oro por aquele que ainda vai ofertar, meu Deus, pela construção, ou seja, pela reforma. Eu oro, meu Deus, a favor
do nosso irmão William, que ministrou lição nesta manhã. Eu oro pelo lar do nosso irmão William. Eu oro pelo nosso irmão Arnon também, meu Deus. Eu oro por todos, por todas as famílias, Pai. Eu oro, meu Deus, por toda a igreja do Senhor na face da terra. Eu oro por todos os pastores. Eu oro por todas as lideranças, ó Pai. No nome de Jesus eu te peço, ó Deus. Pai, continua conosco, abençoando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.